Olá, graça e paz. Hoje nossa reflexão está em 1 Crônicas 12 e os versículos de 14 e 18. São dois textos apenas, dois versículos apenas, que eu gostaria de trazer aqui para que a gente possa refletir e que Deus possa falar ao nosso coração. Que diz assim: Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior por 1000. E no texto 18, então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, o filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. São apenas esses dois versículos que podem trazer aí grandes informações para a gente. Muitas vezes a gente se sente sozinho e sozinha no meio da caminhada, nas situações em que a gente vivencia, e a gente não pode contar muito com pessoas. É como se a gente estivesse sendo isolada de muitas pessoas, em muitas situações, e que ninguém consegue te ver. Quantas vezes você já se sentiu assim? Aqui a gente vê que quando Deus prepara pessoas para nos ajudar, Ele não prepara qualquer pessoa. As pessoas têm valores diferentes conforme o que elas são, o que elas fazem e conforme quem está nelas. Nós somos como um copinho que podemos estar cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que nos move, que acrescenta em nós e flui em nós a inspiração que vem do alto. Ou nós podemos estar cheios de outros espíritos que não são de Deus. São de Deus, mas são anjos caídos, por exemplo. Não são do bem. E o que é importante entender sobre isso? Cada pessoa, ela é diferente da outra. Deus nos vê sem discriminação, né? Sem acepção de pessoas. Deus nos ama, estende o seu amor para que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador seja salvo. E a partir daí Ele vai transformar nossa vida, o Espírito Santo entra em nós e nós vamos ser transformados. E aí nós passamos a entender tudo, passamos a amar a presença de Deus e passamos a não querer errar mais e fazer aquilo que desagrada a Deus. E isso é um processo ao longo do tempo na nossa jornada cristã. O que é importante entender nesse texto hoje é que, às vezes, as pessoas têm valores totalmente diferentes. Uma pessoa tem um valor. Aqui nós vemos que estes, os filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000. Você já imaginou ter um líder, um capitão no exército? O exército já são pessoas que têm um diferencial de que treinaram, se posicionaram, são disciplinadas, cresceram. Tem todo ali o treinamento de arma de guerra, que são pessoas treinadas para lutar por um país, uma nação. Agora imagine o capitão desse exército, uma pessoa que consegue liderar todo esse pessoal que já é treinado. Pensa você em um líder em uma empresa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Imagina isso. Um líder que vale por 100 ou um líder que vale por 1000 homens. Imagina o valor desse homem, o quanto ele tem de unção, habilidade, o quanto ele tem da presença de Deus, o quanto ele tem de coisas a acrescentar, coisas que podem transformar e principalmente liderar outros homens que são já treinados no exército. Qual é o seu valor? Qual é o valor das pessoas que estão próximas a você? Se a gente olhar o ser humano com os olhos naturais, a gente vai olhar que cada um é um ser humano, todo mundo é igual, né? Nós temos um corpo, temos uma alma, um espírito, enfim, a gente fala, tem ideias, trabalha, vive. Aparentemente, com os olhos naturais, somos todos iguais. Porém, a gente vê que o valor das pessoas está num conjunto complexo de mais coisas que estão além disso. Tem a ver com caráter, tem a ver com treinamento, tem a ver com unção, tem a ver com capacitação, tem a ver com a estrutura mental da pessoa que já nasce assim, na parte genética dela, tem a ver com o treinamento de onde ela foi criada, tem a ver com quem está nela. Nesse texto a gente vê no versículo 18, então entrou o Espírito,
com letra maiúscula, né? Entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi. Contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele traz paz e ele traz discernimento para que a gente entenda quem nós somos, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem vem para nos ajudar, quem vem para nos atrapalhar. E aqui a gente vê claramente no texto que o Espírito entrou em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, paz seja contigo, se Deus te ajude e Deus abençoe quem te ajuda. Também vemos isso no texto em que fala sobre Abraão, né? Aqueles que te abençoarem, serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, quando a gente está com Deus, as pessoas que também são de Deus nos ajudam. Deus vai mover pessoas. E quem são essas pessoas? A gente não precisa ter muitas pessoas ao nosso redor. A gente precisa ter pessoas que nos ajudem e que são mandadas por Deus. Porque aqui a gente vê claramente que um homem pode valer 100 homens, e um homem pode valer também 1000 homens, os capitães do exército. Então, quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que te ajudam? Qual é o valor delas para você? Quem você é? Qual é o seu valor? As pessoas têm um pacotinho de coisas a mais que são muito importantes. A gente falou um pouquinho aqui, né, sobre a unção, a capacitação, o treinamento e principalmente o Espírito Santo que está dentro de você. Quando a gente pensa sobre ajuda, seja no mundo no normal, né, no mundo aí profissional, seja no lado pessoal, social, as pessoas sempre vão vir para nos abençoar ou para nos prejudicar. Sempre, sempre, tudo vem por pessoas. Então, é por isso que o nosso cuidado sempre precisa estar estar em avaliar, em pedir para Deus te mostrar quem está perto de você, entender quais são as ajudas que você pode ter, se essa ajuda realmente vai te acrescentar algo a longo prazo ou vai te prejudicar. Muitas coisas a gente não consegue enxergar, mas a gente sabe que Deus, ele vai mostrar. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o contexto que você está vivenciando, mas independentemente do que você esteja vivendo, a gente começa a observar sinais pela paz que a gente sente. Olha que interessante nesse versículo. Nesse caso, entrou o Espírito em Amassai e ele falou: Estamos com você, Davi. Paz seja contigo com os que estão, com os que te ajudam. E aí Davi acolheu eles e falou: Ok, vocês vão ser capitães do exército. Davi selecionava as pessoas que estavam próximas a ele. E uma das formas de a gente entender se a pessoa é de Deus ou não é a paz. Outro texto diz que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, seja o juízo, o sinalizador dos vossos corações. Então, qualquer situação, eu estou num ambiente que parece que no trabalho não está legal, ou parece que aquele grupo ali eu me sinto mal, ou no grupo religioso, enfim, onde você estiver, você sente paz? Você sente paz quando está perto dessas pessoas ou das pessoas das quais você convive? Para saber se o Espírito Santo está nela ou não, Jesus é o príncipe da paz. E ele é quem vai dar o sinal, é o sinalizador, para saber se a pessoa está cheia de Deus ou não. E quando a gente pensa assim, é cheia de Deus, olha esse ponto. Entrou o Espírito em Amassai. Quando o Espírito Santo entrou naquele líder, ele reconheceu, ele virou e falou: Olha, nós somos contigo, filho de Jessé, Davi. Paz seja contigo, paz com os que te ajudam, porque teu Deus te ajuda. E aí Davi os recebeu. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração, ele nos transforma. A gente sente paz. E a paz não é só a ausência da guerra. A paz é uma sensação de que você está pleno em Deus, que você está cheio, né? Que você sente que pode ter situações difíceis ao seu redor, mas você está em Deus, você está em paz. E as circunstâncias ao nosso redor não vão moldar quem você é, no sentido de que não vão prejudicar quem você é em Deus. Elas vão moldar, sim, o nosso caráter. Né?
expressando melhor aqui do que eu gostaria de dizer. E a gente vê isso naquele velho jargão, né? Adão e Eva, eles padeceram lá no Éden, né, que era um paraíso, mas Jesus venceu na cruz, que foi num ambiente totalmente hostil, totalmente de injustiça, totalmente difícil. As pessoas que deveriam amá-lo, recebê-lo, foram as pessoas que o crucificaram. E hoje a gente vê que isso acontece com a gente. Quando a gente vê em textos, situações que a gente anda, que a gente vivencia, nem sempre as pessoas entendem o que a gente passa, nem sempre as pessoas conseguem estar conosco, com você, no teu caminhar e entender o que você vive. E às vezes o julgamento vem de uma forma tão rápida e o problema maior do julgamento é que geralmente elas julgam errado, né? Se a pessoa virasse para você e apontasse algo que você fez, que você fala, realmente eu fiz isso, a gente não teria por que se magoar, porque é uma constatação de uma verdade. Mas na maioria das vezes, as pessoas julgam a gente de uma forma equivocada. Elas julgam com o que elas acham que enxergam. E às vezes é totalmente diferente do que a gente vive. E aí isso realmente traz uma chateação, traz uma sensação de injustiça. Mas o nosso Deus é justo, ele vê tudo. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Qual valor elas têm? Qual valor você tem? Você tem valor para o reino. E quem é você no reino? Aqui a gente vê nesses dois versículos dessa live de hoje. Um homem pode valer por 100 homens, o menor deles. E o maior pode valer por 1000 homens. Você já imaginou qual é o valor que você tem? O valor que você tem não está no que as pessoas te julgam, falam ou demonstram que você tem esse valor. O valor que você tem está em Deus. Quem você é para Deus. Então, o nosso valor não depende das críticas ou dos elogios. Nosso valor depende do que Deus olha para a gente e define. E o nosso valor aumenta conforme a gente cresce, se desenvolve, renuncia a muitas coisas ao longo da jornada e busca a presença dele. E aí, como a gente vê aqui, né, o Espírito entrou em Amassai e ele foi com Davi. Quando o Espírito Santo vem e entra, ele transforma e ele nos usa, né? Flui em nós a presença dele. E aí você vale por muito, muito mais do que você imagina. Aqui, os homens de guerra valiam até por 1000 homens. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente vale quanto? A gente vale muito. No reino onde você estiver. E quando a gente pensa sobre os nossos olhos naturais, a gente olha as circunstâncias, o que a gente consegue fazer, existem diferenças sociais, existem diferenças em vários âmbitos, né, da sociedade, do que a gente consegue fazer ou não. Só que quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê que espiritualmente, as pessoas que às vezes são mais simples e que não são vistas pela maioria, são as pessoas que no reino conseguem fazer a diferença, movimentar os céus a favor de pessoas, de alguém, e você é uma dessas pessoas. Qual é o seu valor no reino? Pensa que você não está esquecida, esquecido. Você tem um propósito. E se essa palavra está chegando no seu coração, é porque Deus quer trazer uma reflexão, falar ao teu coração. E o Espírito Santo fala com a gente, né? Ele queima no nosso coração aqui aquilo que vai se encaixar na sua história do jeito que você e Deus sabe. A gente, quando vê uma palavra de Deus, a gente não sabe às vezes o que o outro está passando, mas o Espírito Santo sabe, Deus sabe. Então, mantenha-se firme na fé, cada dia mais. Mantenha-se firme. Não queira entender às vezes coisas que não te fazem bem. Queira entender o necessário para você continuar caminhando. Queira entender o necessário para você ter prudência, para você não cair em laços, para você se desviar daquilo que faz mal. Então, muitas vezes o conhecimento é necessário, mas lembre-se do valor das pessoas. Ah, mas eu não tenho muitas pessoas para me ajudar, parece que as pessoas não conseguem me ver, parece que eu fico isolado, ou não consigo ter um apoio. Você não precisa de muitas pessoas para te apoiarem, você precisa do necessário. E às vezes uma pessoa ao teu lado vale por 1000. Assim como este homem aqui no exército, que valia por 100, o outro valia por 1000. Então, a ajuda que venha
ao seu encontro, seja por pessoas conhecidas, por desconhecidos, Deus sempre vai preparar a ajuda necessária para você. Não duvide das coisas simples. As maiores respostas, elas vêm em algo simples. Elas vêm naquilo que é tão sutil que você tem que prestar atenção para observar e perceber. Lembra daquele texto que fala que sobre Elias, né, que tinha nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina o céu que tem nuvens enormes. E às vezes o céu tá ali lindo, né? Não vai chover, mas tem muitas nuvens. Agora imagine uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequena no céu, que fez com que aquele momento ali, aquele lugar chovesse, que estava sem chuva um bom tempo. A fé é assim, ela vem de uma sementinha tão pequenininha que você às vezes não sabe se aquilo vai germinar ou não, mas a fé é a convicção, a certeza daquilo que você espera e você não vê. Se você espera algo que é óbvio, que é uma semente que você plantou, você espera que você tenha uma colheita. Aí é natural. Mas quando você tem fé, é quando você espera que algo que é improvável, impossível, aconteça na sua vida. O que é improvável? O que é impossível hoje que você precisa que aconteça na sua vida? Que tipo de situação, que tipo de milagre você precisa? Aí é a sementinha da fé. A fé você planta hoje, sem saber se você vai colher amanhã. Só que aí, no momento certo, Deus vem e faz aquilo acontecer na sua vida. Não tenha medo, não tenha dúvida de que a fé move montanhas. Por quê? Porque não é natural uma montanha se mover. Mas quando a gente pensa sobre a fé, nas circunstâncias que você vive, às vezes você olha, já tentei de tudo, não tenho o que fazer. As informações de quem sabe sobre aquilo são desesperançosas para a gente. E enfim, você pode às vezes não achar soluções para o que você vivencia. Tem momentos que a gente se sente cercado, amarrado, bombardeado de situações e que a gente não consegue achar um escape, porque naturalmente a gente não enxerga isso. Porém, o plantio da fé no mundo espiritual vai acontecer. E lembra da mão de um homem numa nuvem. Imagina você olhar para o céu, tudo limpo, e ter uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É muito pouco. É como se fosse uma fumacinha ali, um nada. Só que do nada Deus faz tudo. Do nada Deus faz tudo na sua vida. Ele pode fazer tudo. Então qual é a chave? O que a gente precisa observar sobre a mensagem de hoje? Lembre-se desses 2 versículos. Primeiro, o valor que você tem. Você tem um valor maior do que você imagina. Não deixe ninguém dar valor a você. Você sabe do seu valor, de anos de renúncia, anos de oração, anos de entrega que você faz, anos de choro. Lembre-se que as suas lágrimas são colhidas em odres. Em odres. Então, os anjos vêm e colhem suas lágrimas em odres e levam lá no altar de Deus. É estranho a gente pensar, né? Porque a gente não vê o mundo espiritual de uma forma natural. Mas imagina que toda vez que você ora, se entrega, chora, você vai lá e Deus ouve a tua oração e colhe suas lágrimas em odres. Então, nada é esquecido, nada é perdido. Tudo é colhido para que no momento certo possa germinar na sua vida. Que você possa refletir sobre esse texto, pensar sobre essa questão do quanto você vale no reino, o quanto as pessoas próximas a você valem, e pense também sobre quem está com você, porque as influências espirituais existem, e quando o Espírito Santo nos usa, nos orienta, nos direciona, ele é tudo que a gente precisa, né? A gente, sem a presença do Espírito Santo, a gente não tem discernimento. Com a presença dele, a gente consegue saber a direção, para onde ir, para onde conduz o nosso barquinho, né? Mesmo que você esteja no meio de uma tempestade. E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, com graça, paz, amor, prosperidade, alegria, saúde, tudo que você precisar. E que você possa receber a presença dele, receber a paz de Cristo, a graça que é infinitamente e abundante, né, nas nossas vidas, em toda e qualquer situação. Deus abençoe muito a você e a sua família. Gratidão por você estar aqui.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!